Nesta videoaula eu quero comentar o capítulo 12 do livro Instituições Políticas Brasileiras, do Oliveira Viana. Este capítulo se chama O Povo Massa nos Comícios Eleitorais do Quarto Século, Formação do Eleitorado Rural. Antes de entrarmos no capítulo propriamente dito, é necessário fazer algumas considerações. Em boa parte das instituições políticas brasileiras, o Oliveira Viana se propõe a traçar, a discutir e apresentar o que ele chama de formação social do Brasil. Então, ele procura mostrar que nos séculos marcados pelo Brasil colônia, a presença do Estado era muito tênue, era quase nenhuma. Então, como que a sociedade brasileira se organiza? Ela se organiza em torno do que Oliveira Viana chama de clãs. Então, ele vai falar primeiro em clãs feudais e clãs parentais. Então, é a figura, né, do engenho de açúcar, da grande fazenda. Esse engenho de açúcar, essa grande fazenda, sempre controlado, sempre dominado por senhores, né? O senhor de engenho, o grande fazendeiro, etc. Nesses locais, nessas fazendas, nos engenhos de açúcar, o senhor ele era chefe de absolutamente tudo, chefe dos bens, chefe, evidentemente, da família. Ele controlava absolutamente tudo naquele local, inclusive a vida das pessoas. Ele determinava quem ia casar com quem ia fazer determinados serviços, era ele que prescrevia punições. Então, o Oliveira Viana usa essa categoria historicamente errônea, né? A categoria do feudo, né? É bem verdade que vários autores, tanto à direita quanto à esquerda, no período, né, nos anos 30, 40, 50 até 60, usavam essa categoria, né, do feudalismo para tentar entender o processo de formação do Brasil. Então, esses domínios, né, esses chamados clãs feudais, clãs parentais, segundo o Oliveira Viana, são as unidades básicas, digamos assim, de formação do Brasil. Então tínhamos aí durante o Brasil colônia, segundo Oliveira Viana, uma quase total ausência, né, do Estado. O domínio ele era, bem dizer, exclusivamente privado. Ele se dava no âmbito dessas organizações que ele vai chamar, repito, de clã parental, de clã feudal, né? Havia uma intensa disputa, luta entre esses clãs, entre clãs feudais, entre clãs parentais. Né? Procurava reunir recursos para atacar e dominar outros clãs. Né? Segundo Oliveira Viana, esse processo vai durar durante toda a colônia e faz parte do nosso processo de formação, que vai deixar muitas marcas. Né? Então, de um lado você tem esse chefe de clã, né? E do outro lado você tinha aquilo que o Oliveira Viana vai chamar de povo massa, né? Totalmente submisso, iletrado, paupérrimo, enfim. Então, o dito senhor de engenho, ou para Oliveira Viana, senhor feudal, ele trabalhava para angariar apoio, né, e dominando e controlando e também prestando pequenos favores, também protegendo, né, essa população, esse chamado povo massa, mas enfim, procurava não organizar, mas angariar o apoio, né, submeter todo um conjunto aí do povo massa para promover, inclusive, ataques a outros clãs. Né? Esse processo, segundo Oliveira Viana, e já colocado aqui, ele vai varar todo o Brasil colônia, né? Só que haverá, segundo Oliveira Viana, um complicador com o processo em relação ao processo de independência, né? Porque Oliveira Viana vai afirmar, claro que
deturpando a história, também exagerando nas tintas, né? Ele vai dizer que com a proclamação da independência no Brasil, em 1822, haverá, né, chegará no país, né, de fora para dentro, o que ele vai chamar muito exageradamente, evidentemente, de processo de democratização do país. Então, uma das teses que ele está defendendo é que nós tínhamos uma organização, né, que bem ou mal era uma organização baseada, né, nos clãs que controlavam toda uma localidade, mas a partir da independência do Brasil vem, né, de forma exógena, né, de fora para dentro, todo um conjunto de instituições que ele vai chamar de instituições democráticas que, ao entrar em contato com a organização clânica, né, a organização de clãs que ele vai chamar, vai produzir aí toda uma deturpação, digamos assim, institucional. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que em 1822 são criados os partidos políticos, né, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Né? Após 1822 são criados esses partidos. E esses partidos são criados apenas para abrigar os chamados clãs feudais. Né? Esses partidos, no linguajar do Oliveira Viana, eles formarão os chamados, os agora, né, clãs eleitorais. O que é um clã eleitoral? Ele é assim formado por um conjunto de clãs feudais, de clãs parentais. Para o quê? Para defender os interesses desses clãs existentes. Né? Então, você já tinha uma organização, sim, patrimonial, autoritária, mas que ao contato, né, com instituições, digamos assim, na linguagem dele, né, lembrando que é algo extremamente exagerado, porque não se tratava de democratização, mas ao terem contato com essas instituições, né, com a lei eleitoral, com o Instituto do Sufrágio, né, que ele vai chamar exageradamente de sufrágio universal, estava longe, né, de ser um sufrágio universal, mas a questão é que os conflitos vão até aumentar, os conflitos entre os clãs, na medida em que eles vão se organizar agora em clãs eleitorais. Não para, essa é a questão mais importante, não para defender um projeto de país, e sim para defender interesses particulares. Né? Enfim, então essa é a grande tese do Oliveira Viana. Né? Em relação a isso faz, né, sentido, né? Você tem no Brasil a criação de partidos, né, salvo exceção, são partidos que ao longo da história estão mais preocupados com interesses particulares mesmo do que com a organização de projetos nacionais. Né? Só que o Oliveira Viana atribui esse processo a quê? Há um processo de formação que nós tivemos durante o Brasil Colônia, né? E a esse contato desse processo de organização de instituições que nós criamos, digamos assim, a partir da nossa história, instituições essas que vão ter contato com outras instituições exógenas, né? Instituições que vêm de fora. Né? E aí, ao invés dessas instituições que vêm de fora mudarem a nossa realidade, elas vão, ao invés disso, se deturpar. Né? Vai terminar predominando o quê? As instituições anteriores, mas agora de uma forma até mais complicada, até trazendo até mais prejuízo, né? Mais conflito, etc. E tal, porque você vai ter as ditas instituições democráticas, sufrágio, né? Livre organização, etc. E tal, dando, não enfraquecendo, mas fortalecendo isso que o Oliveira Viana vai chamar de organização clânica. Né? Então, é importante entender que antes da independência nós tínhamos clãs feudais, clãs parentais. Né? E
pós-independência, esses clãs, na linguagem do Oliveira Viana, serão obrigados a se organizarem agora em entidades maiores, que ele vai chamar de quê? De clãs eleitorais. Esses clãs eleitorais, eles não foram, repito, criados para defender grandes projetos, eles foram criados para defender interesses particulares, né? Enfim, então, ao invés, no linguajar do Oliveira Viana, de trazer melhorias, né, esse contato, essa importação, né, de instituições trouxe mais problemas, né? Então, é uma questão de privatismo, né? Quer dizer, os partidos representam o privatismo, o personalismo, enfim, costumes que já existiam, mas que no período que ele está chamando de democrático, esses elementos vão se acentuar, né? O personalismo, o privatismo, o nepotismo, enfim, as instituições ditas democráticas, elas não combateram esses costumes, né? Essas outras instituições, digamos assim, elas fortaleceram. Então, essa é a grande crítica feita pelo Oliveira Viana. Aí, claro, se a gente tiver oportunidade, nós vamos ver mais para frente que a saída dada pelo Oliveira Viana para esse problema não é a democracia, porque ele já está dizendo, a democracia potencializou os nossos problemas. A nossa saída só pode vir através de um Estado autoritário, né? Daí toda a ligação dele, né? Ele está ligado, né, ao Estado Novo, à organização do Ministério do Trabalho, enfim, ele vai se posicionar contrariamente, né, à democracia, ao parlamento, ao legislativo. Ele é um defensor, assim como o Visconde do Uruguai, né, do fortalecimento do poder executivo. Enfim, é toda uma visão que está na ordem do dia, né? Se a gente acompanhar, né, mesmo o processo, o momento atual do Brasil, é isso que está sendo discutido, né? Essas questões em torno, inclusive, de um fortalecimento, ou não, né, mas tem relação com isso, do poder executivo e da criação, mais uma vez, né, volta essa tese, né, de que a saída para os problemas brasileiros estaria na organização de um Estado autoritário. Então, é esse Estado autoritário que mais para frente o Oliveira Viana vai defender e vai descrever. Mas aqui ele está falando de um período, né, já falamos um pouco desse processo, né, de formação do Brasil baseado, né, em clãs, né, em clãs feudais, e clãs parentais, que depois, com a proclamação da independência, se organizam em clãs eleitorais, né? Aqui ele vai descrever como que se deu, né, esse processo mesmo do surgimento no cenário eleitoral dos ditos clãs eleitorais, né? E a relação, né, desses clãs com o que ele vai chamar de povo massa. Então, o capítulo 12 se chama O Povo Massa nos Comícios Eleitorais do Quarto Século. O Quarto Século, para ele, é depois da proclamação da República, né? Então, formação do eleitorado rural. Então, ele vai dizer, claro, quase sempre deturpando a história, exagerando, né? Ele vai elogiar bandeirantes, a gente sabe que os bandeirantes eram caçadores de índios, né? Enfim, eram pessoas autoritárias, enfim, não tinham nenhum interesse democrático, enfim, não estava longe de ser isso que ele vai dizer, né, uma aristocracia, uma elite, uma nobreza. Na verdade, era gente que mal falava o português, né, eram, enfim, entre aspas, e com todo respeito, eram mestiços, né, nada a ver, ou muito pouco a ver com essa nobreza da terra, né, que o Oliveira Viana vai denominar aí. Mas ele vai dizer, né, que, repito, deturpando, exagerando, porque o propósito do Oliveira Viana é o de, olha, a nossa saída então
é resgatar um Estado autoritário. Ele não está muito preocupado com a fidelidade histórica, né? Ele quer traçar, né, um caminho, né, uma tese, né, para lá na frente defender o quê? O Estado autoritário. Então, tendo em vista tudo isso, a saída é a constituição de um Estado autoritário. Então, ele vai dizer que no período colonial, em matéria de eleições, tudo se passava normalmente, sem violência, sem tumulto. Então, está dizendo, olha, no que diz respeito às eleições antes da independência no Brasil, durante a colônia tinha, né, de fato, eleições, e ele vai dizer, olha, era tudo ordeiro, né, tudo pacificado, sem violência. É verdade isso? Não é, mas ele está colocando dessa forma, né? Ele vai dizer, ó, o número de eleitores era pouco numeroso e da melhor graduação social. Também não é verdade. É verdade que eram poucos, né? Mas da melhor graduação social é um grande exagero. Então, nobreza da terra, né? Então, ela tinha o monopólio do sufrágio e do governo local. Esta relação dava aos comícios um aspecto, né, de calma, serenidade, né, e solenidade. O tumulto não existia. Então, mais uma vez, exagerado, está deturpando, né? Não era essa a realidade, mas ele, Oliveira Viana, está pouco se importando, né, com isso. Então, ele quer defender uma tese. Né? Então, das eleições, a quase totalidade da população colonial estava excluída. Isso é verdade, né? Quer dizer, o que ele vai chamar de povo massa não participavam. Aqui ainda é antes da independência. Né? A fisionomia pacífica das eleições desapareceu depois da independência. Então, o que eu já disse, né? Ele vai dizer, não, a situação vai mudar após a independência, porque para ele isso, o movimento pós-independência, né, as mudanças pós-independência, para ele vai implicar em democratização, o que é, repito, um grande exagero também. Mas o importante é entender que a tese dele é de que as mudanças que vieram com a independência elas vão tornar a situação política do país muito pior. Então, vai dizer, ó, foi a lei de 21 de outubro de 1821 que trouxe à vida política da colônia esta profunda alteração, ou seja, também, repito, exagerando, deturpando, democratizou o voto, instituiu o sufrágio universal, passaram a ser eleitores todos os residentes da colônia, maiores de 21 anos, mesmo os analfabetos, mesmo os mestiços. É verdade que os analfabetos podiam votar, mas ele está escondendo aqui que para ter direito a voto, o indivíduo precisava ter uma certa renda, né? E que a eleição ela será uma eleição em 2 graus, né? Quer dizer, votante escolhe eleitores e eleitores vão escolher os representantes dos cargos públicos. Mas isso ele está escondendo, né? Não está falando. Mas aí continua dizendo, esta multidão de plebeus sem terra, que formava o clã feudal, virara de improviso cidadãos. Então, é verdade, né? Quer dizer, uma massa enorme de pessoas, elas viviam sobre a égide do que ele vai chamar aqui de clã feudal, né? de senhor feudal. Na linguagem dele, repito, não são boas categorias, são categorias errôneas, mas são as que ele está utilizando. Né? Por que errôneo? Porque no Brasil não houve feudalismo, foi uma outra coisa, né? Um outro processo. Mas, enfim, mas é verdade que uma massa gigantesca de pessoas dependiam do quê? Do fazendeiro, do senhor, do senhor de engenho. Né? Então ele está dizendo, olha, e essas pessoas não participavam até então de nenhuma eleição, mas com as mudanças trazidas por essa lei citada, né, essas pessoas, tá, entre aspas aí, né, vão ganhar formalmente, muito formalmente, o status de cidadão, mas nunca vão ser cidadãos, né? É gente que vai ser sempre controlada pelo senhor feudal. É o chamado já coronelismo, é o voto de cabresto, né? Então não há cidadania aqui. Né? Então ele diz, ó, os magnatas locais chegam agora com a massa de seus moradores, dos seus clãs,
estes clãs rurais foram atirados na nossa vida pública e levaram para ela todas as peculiaridades da sua forma social. Então, é algo que agora o sistema, né, vai ter que conviver. Né? Quer dizer, o senhor, o líder, né, político local, né, ele chega, né, na zona eleitoral, na sessão eleitoral, né, com o seu povo massa, né, com os seus dependentes, porque vivem ali nas suas terras. Né? Então, é a formação do que virá a ser o cordelismo. Né? E não é um processo pacífico, né? Pelo contrário. Então, ele vai dizer, ó, comícios eleitorais, aparição inesperada do povo massa, foi radical a mutação. Então, capangagem senhorial, quer dizer, agora você vai ter o controle, o uso da violência, né? Para fazer com que as pessoas votem, né, nos candidatos de interesse dos líderes, dos coronéis locais. Né? Então, a capangagem senhorial, que antes tinha a função de proteger o chefe, né, digamos assim, o chefe do clã parental, do clã feudal, e rivalizar, lutar com outros clãs. Né? Mas agora essa capangagem senhorial encontra agora um outro campo para desafogo dos seus instintos agressivos. Então, são comuns, né, os tumultos, os quebramentos, né, tem a figura dos caceteiros, né, que é gente contratada para, enfim, criar arruaça, né, os guarda-costas, os chamados cerca-igrejas, porque as urnas eleitorais normalmente ficavam nas igrejas. Né, então, conforme o interesse, né, do chefe local, esses cerca-igrejas, né, impediam o voto, né, ou asseguravam, digamos assim, o voto para essa massa, né, controlada pelo chefe político local. Então, vai dizer, ora, esta anarquia formidável, nascida do ou com o universalismo do sufrágio, estendia-se por todo o país com mais ou menos violência. Então, está dizendo, ó, esse estado, né, de desordem foi trazido, né, por uma instituição que veio de fora, né, em especial o que ele está chamando aqui, era algo bastante restrito, mas ele está chamando aqui de sufrágio universal, né, o universalismo do sufrágio. Então, ele está dizendo, olha, instituições democráticas não vão ajudar em nada, pelo contrário, vão atrapalhar, vão criar mais desordem, porque não estamos preparados para isso. O povo massa, ele foi formado, né, numa outra disposição, digamos assim, né? Foi um outro processo de formação. Ele não tem nenhuma condição de exercer a cidadania, né? de agir livremente. Bom, então, como se vê, ele vai dizer, o período que sucedeu ao movimento da independência e a instauração do regime democrático, repito, para lá de exagerado, bem revelou, bem exagerado por quê? Porque não se tratava de democracia, evidentemente, bem revelou nas violências generalizadas os sinais desta brusca intromissão nos comícios eleitorais da plebe dos campos. Né? Então, a povo massa, a plebe do campo, né? Vai dizer, ó, plebe dos campos, mais afeita às funções defensivas dos clãs senhoriais do que aos direitos democráticos. Então, o que eu já falei, né? Eles estavam colocados, por massa estava colocado em uma organização, né? Ele vivia ali na propriedade do senhor de engenho. Então, ele matava e morria, estava sujeito a matar e morrer pelo senhor feudal. Né? E isso vai acontecer também no campo eleitoral. Né? Esse povo massa estará disposto a fazer de tudo para proteger, para defender, né, o dito fazendeiro, senhor de engenho, chefe de clã, né? Mesmo porque esse povo massa depende desse chefe de clã. E não estava preparada para a democracia, pela sua condição estrutural e sua formação cultural. Né? O que já dissemos também, não foi a formação social, histórica, cultural, né, desse povo massa. Ele foi construído a partir de uma formação cultural, política, autoritária. Né? Ele era subjugado pelo senhor feudal, subjugado por um lado, e por outro lado, via esse chefe de clã
como um benfeitor também, né? Então, o regime democrático que veio com a independência não tinha nada com a estrutura da nossa sociedade. Então, o pensamento conservador, né, do Oliveira Viana vai bater muito nessa tecla. A gente tem que olhar para a nossa formação, para a nossa história e criarmos instituições que se adequem a essa formação e não importar, né, instituições que vão só piorar a situação. Então, eu continuo dizendo, as eleições se transformaram em novos pretextos para a luta entre clãs, né? Então, já havia lutas entre clãs, agora eles vão lutar também dentro, né, de um novo sistema político. Então, as lutas só entre clãs só aumentarão. Cometíamos o erro de julgar que a lei, com o seu poder de império, é tudo, e que o povo que a deve cumprir e executar, coisa irreativa e imponderável, com que não vale contar. Enfim, o que ele está dizendo é o seguinte, é típico também do pensamento conservador, até uma crítica interessante, né? Às vezes a gente pensa que é só uma questão de lei, né? Quer dizer, fizemos uma reforma, aprovamos uma nova lei, então tudo será resolvido. E a história mostra que não é bem assim, né? Tudo depende mais do que da formação histórica, do comportamento, né? da cultura, né? Então, ele está apontando, quer dizer, não é, agora, de repente, nos tornaremos democráticos, né? Quer dizer, isso não pode se dar, quase como se fosse um passo de mágica, né? Através da simples instituição de uma lei, de uma norma, né? E por quê? Porque você tem a cultura política, você tem a organização da população, né? Tem os hábitos, né, desses grupos, né, a cultura política. Repito, isso não se muda tão facilmente. Então, a organização feudal e autoritária, menos adequadas para preparar verdadeiros cidadãos. Né? Então, é verdade, ele está dizendo, ó, a organização que teve até então, que na linguagem dele foi uma organização feudal, e ele diz também autoritária, ela não serve para preparar cidadãos. Né? E aí veio uma lei de fora, bem dizer, achando que estava lidando com cidadãos. Não estava, evidentemente, lidando com cidadãos. Estava lidando com um povo massa que dependia do Senhor, né, e que também via esse senhor como um benfeitor. Então, a relação aí era uma relação patrimonial, autoritária, né, e nada a ver com cidadania, com democracia. É desta massa que se fez e se faz o eleitorado rural brasileiro, eleitor de cabresto. Então, é o que nós sabemos, né, o coronelismo. Esse eleitor não tem cidadania, ele não exerce os seus direitos de cidadão. Está logicamente enquadrado dentro dessa tradição cultural do nosso direito público costumeiro. Enfim, então, naquela distinção, né, entre o direito lei e o direito costume, ele está dizendo, esse povo massa foi criado no âmbito aí do direito costumeiro. Então, ele age dentro dessa perspectiva, né, de relações mesmo pessoais, né, com o senhor, o chefe político local, né, relações autoritárias, né, ele está sujeito a relações paternalistas, né, o nepotismo, enfim, tudo isso na cabeça do povo massa é algo normal, né, enfim, essa relação paternalista e autoritária, né, que é mantida dele com o fazendeiro, o senhor de engenho e tal. Então sai dela como fruto de uma flor, né? Quer dizer, é algo, bem dizer, natural, né? Quer dizer, essa relação, né? Essa cultura, né? Enfim, não democrática, que foi forjada aí por séculos, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? O Brasil formalmente ele foi colônia, ele viveu nesse processo de formação né, ele foi colônia de 1500 a 1822. Então são mais de 3 séculos. É o período mais longo da nossa história. E isso é pouco estudado atualmente, mas
com certeza esse processo deixou marcas profundas. Então, Oliveira Viana não está errado em resgatar isso. Ele está errado em deturpar esse processo. Aí, evidentemente, né? Mas esse processo de formação do Brasil, de um Brasil rural, né? A gente deveria dar mais atenção para isso, porque até hoje esse processo tem influência. Então, a proteção aos moradores pelo senhor territorial perdeu a urgência primitiva, mas o seu traço ficou nos costumes, foi transmitido pela cultura. Ainda hoje o encontramos vivo e atuante. Então é o que eu acabei de falar, né? Quer dizer, certas necessidades se perderam, né? Essa necessidade mais protetiva, né, do senhor em relação aos indivíduos, embora isso continue existindo, né, mas de outra forma, evidentemente, mas o fato é que todo esse processo deixou marcas, né, na nossa cultura política. Então ele diz, o sentimento de obediência ao Senhor, do domínio, se tornou um atributo ou um sentimento de toda a população nele moradora. Então há essa cultura, né, esse desejo até, né, muitas vezes, se institui como normalidade, né, o ato de obedecer, né? Quer dizer, tem que ter ordem, tem que ter obediência, né? E não é à toa que esse sentimento ainda seja forte, né? Porque ele foi cunhado, né, por séculos, né, séculos de relação, de formação social e política. Então, este sentimento é a chave de muita coisa para compreender o sentido da democracia e do sufrágio universal no Brasil, desde 88. O que ele está dizendo é o seguinte, às vezes há uma fidelidade canina, digamos assim, né, dos indivíduos com um determinado chefe político. Então, não é fácil quebrar, né, essa forma de ser, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes são fiéis, né, ao seu líder, né, ao líder político ou a algum outro tipo de líder. Não é algo natural, é algo construído historicamente, socialmente, mas é algo que existe muito fortemente. E quando esse costume, né, esse sentimento, como ele está chamando, entra em contato, agora você tem que votar livremente, é o sufrágio universal, quer dizer, vai produzir aí um certo curto-circuito, né? De um lado, uma cultura autoritária, um sentimento de obediência, agora a necessidade de votar livremente, né? Vai produzir um curto-circuito aí que a gente vê claramente durante o período mesmo de ascensão, né, da democracia. Então, muitas vezes você vai ver, né, esse direito ao sufrágio universal, ao direito ao voto, né, sendo o que? Submetido a esse sentimento de obediência, né? E aí o eleitor votando, né, em quem ele é mandado, né, a votar. Enfim, então, esse sentimento, digamos assim, de obediência, né, de seguir o chefe local, a liderança, o coronel, né, digamos assim, não desapareceu, mesmo atualmente. Né? Então ele diz, senhor de engenho, ao se tornar chefe de clã eleitoral, levava na sua submissão e docilidade essa plebe rural até a boca das urnas. É o coronelismo, né? Não está usando aqui a palavra, mas é o coronelismo, é o voto de cabresto, né? Então essas pessoas eram obrigadas e não exerciam, né, a cidadania, não tinha essa noção, né, da representação, da cidadania, enfim, era um voto completamente controlado. Quando não se controlava, né, se obrigava, né, usava, como nós sabemos, métodos violentos. A partir de 1822 será esta a organização do povo massa, que os domínios rurais ofereciam. Então, como eu estou dizendo, nada de autogoverno. Autogoverno aqui é sinônimo de democracia, né? Então não tinha nada de autogoverno. Era tudo controlado pelos clãs eleitorais, né? Pelos chefes políticos locais, pelo coronel.
este o regime sob o qual foi educado e evoluiu o povo massa brasileiro, na sua mais pura e numerosa expressão popular. Então, como querer que o povo massa seja outra coisa, né, a não ser de alguém mesmo subjugado, né, controlado, enfim. Então, por isso que ele usa o termo povo massa, né? A transformação dos clãs feudais e parentais e clãs eleitorais não ocorreu pela presença de interesses coletivos, e sim pelo puro interesse pessoal dos chefes de clãs em conquistar o poder local. Então, não se tratava, né, de uma questão nacional, de interesse nacional, e sim, como ele já coloquei, de privatismo, né, de interesse particular, né, quer dizer, os chefes locais começaram a ver, né, o avanço de outros grupos, eles vão dizer, opa, também temos que nos organizar aqui, usar das mesmas armas, né? Enfim, então é a transformação dos clãs feudais e parentais em organizações maiores que ele vai chamar de clãs eleitorais, mas repito, tudo por interesse político, né, por interesses particulares. No fundo, um motivo privado. Então, aqui está. Ou de defesa ou de agressão. Né? Os clãs eleitorais, os clãs feudais e parentais viram clãs eleitorais por um motivo privado, ou questão de defesa ou de agressão a outros grupos. Né? Os clãs eleitorais tinham a mesma natureza dos clãs rurais. Os partidos nacionais que incorporaram os clãs eleitorais não modificariam em coisa alguma. Quer dizer, esses partidos não eram exatamente partidos, né? Eles eram aglomerados de clãs eleitorais. Quer dizer, eles não. Essa nova lei, esse novo processo que ele está chamando de democratização, que veio com a independência, não vai alterar, né, o povo massa, né? Ele vai continuar sendo um povo massa, e a briga entre os clãs vão continuar num outro nível, né? Teremos mais conflitos ainda, mas as novas instituições não vão resolver o problema do conflito, da violência, não vão mesmo, segundo Oliveira Viana. Em boa verdade, a vida pública do Brasil, pelo menos nas suas expressões locais, não sofreu nenhuma alteração de fundo com a instauração do regime democrático, com a fundação do Império e da ordem constitucional. Ou seja, continuamos dentro, né, basicamente da mesma moldura, com essa diferença que agora você tem algumas instituições vindas de fora, né, falando em democratização, em sufrágio universal, mas, repito, quando essas instituições têm contato com as instituições que aqui já existiam, né, não é elas, novas instituições, que levam vantagem, elas terminam sendo submetidas, subjugadas, também deturpadas, né, pelas instituições que já existiam aqui. Então, o privatismo e o personalismo não ficou apenas no âmbito municipal, tiveram reflexos mais profundos, atingiram as elites superiores, atingindo o nível provincial e central. Ainda não nos desprendemos inteiramente de nossas heranças coloniais. Então, a busca, né, do interesse privado, particular, né, a falta de um projeto para o país, né, um projeto coletivo, continuará. Né? Quer dizer, serão os verdadeiros motivadores, né, da entrada de vários setores na política, né, segundo essa interpretação do Oliveira Viana. E tudo isso, né, fruto de um processo de formação, né, que levou séculos, né, um processo de formação política, mas que ao ter contato com novas instituições, ele não vai mudar na essência, ele vai apenas se apropriar, né, do novo que tá surgindo, né, e ao invés de solucionar problemas, ele vai mais potencializar esses problemas. Daí o Oliveira Viana ele vai propor, né, se a gente tiver oportunidade, vamos falar sobre isso, de um Estado autoritário, né, com uma tecnologia autoritária, né, ele está aqui fazendo a defesa do Estado Novo, para o quê? Para quebrar esse privatismo, esse personalismo, enfim, instituindo aí sim um projeto, né, para o país. Mas isso
nós veremos numa outra oportunidade. Eu vou parar por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído para uma melhor compreensão do pensamento do Oliveira Viana. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.